Bom dia, galera, tudo bem? Como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende daí do período do dia que vocês estão assistindo a videoaula da prof, né? Nesse momento tão complicado, que é o período da quarentena, momento de consciência social, consciência em relação às pessoas, aos membros da nossa família, paciência, né? Pra gente aguentar ficar em casa e respeitar a quarentena. Então, a gente tem que torcer aí que esse período passe logo, né? Para voltarmos às nossas rotinas normais, voltar a fazer o que a gente gosta de fazer, né? De estar junto. Então, vamos torcer para que isso passe logo, passe rapidinho. Mas, enquanto não passa, nós estamos com esse canal de videoaula para que a gente se aproxime mais, né? Fique mais próximo e dê sequência ao nosso sistema acadêmico, ao nosso ciclo, né? Que a gente iniciou lá em fevereiro. Para que os conteúdos não se atrasem e tudo mais, a gente vai fazer uma pequena retomada de conteúdo do que já foi estudado e a gente já vai entrar no conteúdo novo, né? Então, o conteúdo que a gente ia iniciar, na verdade, a gente chegou a comentar em sala de aula, era do capítulo 3, da população brasileira, né? Do terceiro capítulo da nossa apostila, ok? Nas aulas anteriores, nós falamos sobre migração. Então, a gente falou sobre estrutura populacional, nós falamos dos tipos de migração, nós falamos das transformações demográficas. Então, foi uma aulinha bem interessante, foram algumas aulas bem interessantes, né? E para a gente dar sequência a esse conteúdo, entramos com a estrutura da população brasileira. É interessante porque no conteúdo passado já falamos do Brasil. Nós falamos dos ciclos migratórios mundiais, nós tivemos um mapa que mostrava isso, principalmente no início do século. Falamos das motivações da vinda de pessoas para cá, mas agora nós vamos falar mais especificamente, não no contexto global, mas sim no contexto interno brasileiro, beleza? Então vamos lá, eu quero que vocês estejam com a apostila em mão, uma caneta também para vocês anotarem algumas coisas na apostila mesmo, beleza? Então abra a apostila na página 50. Então, lá na página 50, gente, nós temos aí já uma imagem, uma pintura de Cândido Portinari, de 1944. Eu acredito que vocês já conheçam essa imagem dos anos anteriores, das aulas de artes. Então, é uma imagem muito impactante, uma pintura muito conceituada também dentro da cultura, da estrutura cultural brasileira. E essa obra, ela imprime uma visão muito cruel aí da população migrante do Brasil. Vamos ter a data desse quadro, olha lá embaixo na fonte da imagem. Essa tela, ela é de 1944. Vamos lembrar aí dos fluxos migratórios. Nós temos aí o início do período de industrialização da região lá de São Paulo, principalmente. Então, nós temos uma quantidade de brasileiros migrando para essa região, muitas vezes em condições subhumanas. Então, Portinari, ele tenta retratar esse momento dessas migrações internas ocorridas aí dentro do Brasil, tá? Então, é uma imagem bem impactante, é uma imagem que mostra essa condição subhumana realmente dessa população migrante, desse trabalhador que precisava migrar para conseguir um mínimo de decência, né, social. Então, vamos prosseguir aí. Vamos iniciar os nossos estudos. Bem, quando nós falamos em população brasileira, na formação da população brasileira, como nós estamos vendo em sociologia, vocês estão percebendo que o conteúdo está batendo, né? Na verdade, ele bate desde o início do ano. É bem comum. Por quê? Porque a sociologia fala da construção social, da estrutura social. E a geografia também vai estudar isso, porque a geografia ela estuda as relações sociais do homem com a natureza.
Então, todo aquele produto da relação entre o homem e a natureza vai ser objeto de estudo da geografia. Então, acaba adentrando também as construções sociais dentro da geografia. Então, para falar da formação da população brasileira, nós temos aí 3 etnias, 3 povos muito marcantes. Então, nós vamos ter os negros, os brancos europeus e os indígenas, tá? Quando a gente fala nessas 3 etnias, lembre que, pelo IBGE, nós nos referimos a pretos, pardos e brancos, beleza? Então, esse aí é o termo correto usado pelo IBGE, tá? Então, essa construção da população brasileira, por mais que nós temos esse conceito da miscigenação, ou seja, dessa mistura muito grande desses povos, não foi uma colonização pacífica. Nós temos aí uma construção muito grande de imposição étnica. Lembrando que nós vimos lá em sociologia, quando nós falamos aí dessa divisão étnica, até metade do século passado, usava-se a ciência, uma ciência incorreta, para justificar que algumas etnias eram inferiores a outras. Então, a partir do momento onde a engenharia biológica ela fica mais avançada, eles concluem que não existe diferença genética nenhuma de construção genética nenhuma aí entre os povos. Então, não se justifica essa prática de reduzir aí uma etnia porque ela seria geneticamente inferior, porque não existe essa inferioridade, beleza? Tá? Mas, naquele período de colonização, usava-se essa imposição cultural muito grande. Por que cultural? Porque nós temos aí a cultura eurocêntrica sendo a cultura que impõe esses modos de viver e de produzir. Então, os países imperialistas daquele período, a gente tem início aí com Portugal e com Espanha, a prática deles de dominar uma população, uma região em específica, é justamente a imposição da sua cultura. Por quê? Porque quando você inibe a cultura dessas pessoas e impõe a sua, você acaba enfraquecendo os elos sociais entre aquela população. Então, eles tinham essa técnica de introduzir, por exemplo, a língua, a religião, e isso facilitava para eles conseguirem dominar uma grande parte da população e o seu território também, tá? Então, a gente tem aí algumas imagens que estão em alguns museus de Portinari também, aqui, e de Brunês. Então, essas imagens, elas representam o início desse período de colonização que nós tivemos, tá? E a terceira ali é de um índio, de um caipó, durante a comemoração do Dia do Índio em Brasília, tá? Então, uma participação efetiva nas políticas públicas naquele momento. Quando falamos da população indígena, nós falamos da população gênese aqui do continente americano como um todo. Por que é importante a gente retratar isso? Porque quando os portugueses chegam no Brasil, o Brasil está ocupado. Nós temos população. Eles não descobrem uma terra de ninguém, onde não existe nenhum tipo de civilização, nenhum tipo de sociedade estruturada. Isso é muito importante a gente visualizar. Por quê? Porque quando a gente fala da comparação de índios e portugueses, as pessoas falam, não, mas os portugueses eram civilizados. Mas aí a gente tem que colocar um parâmetro. Civilizado comparado a quê? A cultura ocidental? Eurocêntrica? Sim. Mas e as outras culturas que existem no mundo todo?
Então, a civilização europeia é a única que existe. Não, a gente tem que visualizar que os indígenas brasileiros, também tinham uma organização e uma estrutura social. Eles também tinham uma civilização. Eles tinham costumes, hábitos, formas de produzir, formas de trabalhar. Então, eles tinham uma civilização diferente da civilização europeia, claro. Mas eles tinham a sua civilização, a sua construção social, tá? Quando a gente fala dessa população indígena, calcula-se em média 6 milhões de pessoas vivendo no Brasil, distribuídos aí por todo o território brasileiro. Então, essa população, ela se divide aí em 4 etnias, grupos indígenas principais, que são aqui na nossa região, por exemplo, o Tupi-Guarani. Olha que interessante no mapa. O Tupi-Guarani está sendo representado aí pelo laranjinha claro, tá? Então, os Tupi-Guarani. Percebam que você tem uma ocupação muito grande dessa população indígena pelo Brasil, tá? Os tupis guaranis, eles ocupavam a maior parte do litoral brasileiro, eles ocupavam parte da região amazônica do Brasil e as principais áreas de depressão aqui. Então, a gente tem o Pantanal, nós temos a depressão do Rio São Francisco. Olha que interessante, nós temos as áreas serranas aqui também, óbvio, né? Então, nós temos a ocupação dos índios Tupi-Guarani por grande parte do território brasileiro. Juntamente aí com os Tupi-Guaranis, nós temos os Gés também. Os Gés eram tribos que viviam geralmente aí nos planaltos brasileiros, nas áreas mais altas. Então, a gente tem aí o Planalto Central e nós temos também a Serrinha aqui no Paraná, tá? Lembrando que esse relevo, se a gente for estudar a gente dele, seria um só, tá? E depois deles, nós vamos ter aí os Caribés, que são tribos do norte do Brasil, tá? Então, a gente tem aí um amontoado de uma quantidade de grupos indígenas gigantescas dentro do Brasil. Lembrando que são grupos indígenas. Dentro desses grupos indígenas, a gente ainda tinha divisões de tribos e de idiomas. Então, nós temos uma infinidade de tipos de idioma que eram falados durante esse período no território brasileiro, tá? Hoje em dia, quando nós falamos aí dessa ocupação indígena do Brasil, nós temos uma redução muito grande dessa população. Então, no mapinha da página 53, vocês têm lá um mapa que vai mostrar a descrição das fases de regularização das terras indígenas. Então, o que significa isso? Quais terras indígenas podem ser consideradas realmente dessa população? A gente pode perceber que a maior parte dessas terras já regularizadas são do território aí da região norte ou aos complexos econômicos da região amazônica, tá? É importante destacar que hoje a população indígena, ela tem uma população de um número de mais ou menos 800 mil pessoas. Porém, a maior parte dessa população, ela está aí na rua. Então, é muito comum, infelizmente, a gente ver índios, principalmente em rodovias, vendendo artesanato, aquelas cestas de vime, por exemplo, né? Por quê? Porque eles são expulsos do seu território, geralmente por fazendeiros, ocupantes aí, grandes latifundiários, e são obrigados a procurarem áreas com grande movimentação populacional, onde eles conseguem vender o seu artesanato para ter um mínimo de condição de sobrevivência, beleza? Outra coisa interessante é que quando a gente fala aí da população indígena aqui da região metropolitana de Curitiba, nós temos uma tribo indígena vivendo ali pertinho da divisa de Araucária com Curitiba, tá? Então é considerada uma tribo urbana porque eles vivem numa área pequena e recentemente foi enviado para lá mais um contingente populacional, mais uma tribo que foi expulsa aí da região central do Paraná. Então eles foram simplesmente realocados ali como objetos, tá?
é bem complicado, é bem triste essa situação da permanência indígena do Brasil. Beleza? Tranquilos? Continuando. Eu quero que vocês façam a atividade da página 52, tá? Continuando. Além da questão da negligência em relação aí ao trato dessas famílias, nós temos um grande número de conflitos em terras indígenas. Então, como eu falei, muitos fazendeiros, principalmente aí situações de grilagem, que é onde a pessoa não é realmente dono daquela terra, ela forja a documentação, usam de documentos forjados para expulsar indígenas daquelas regiões e acaba ocorrendo conflitos violentos, tá? Então a gente tem a demarcação dos principais conflitos em terras indígenas aqui na página 54. Além da população indígena, nós vamos ter aí a população afrodescendente. É importante destacar que essa população ela veio para o Brasil de forma forçada. Então não é uma migração espontânea, é uma migração forçada. Então essas pessoas, esses escravos que foram enviados para o Brasil, não tinham intenção nenhuma. Eles eram afugentados no litoral, principalmente no litoral africano, do continente africano, de vários países, mas os principais: Guiné, Nigéria, Angola e Congo. E eles eram trazidos em navios negreiros, que a condição de vida nesses navios era ridícula, era horrorosa, tanto que muitos africanos acabavam morrendo dentro desses navios e eram simplesmente atirados ao mar, tá? Esses africanos foram trazidos para o Brasil para substituir a mão de obra indígena, porque os índios eles não aceitavam trabalhar nos engenhos de açúcar e conheciam muito bem aí as florestas, as matas, então eles fugiam desses engenhos e os portugueses acabaram optando por trazer aí a mão de obra escrava, principalmente da região litorânea da África, tá? Então, é uma migração forçada. Porém, quando a gente fala nesse período de migração, nós temos que ter ideia de que o contingente de africanos que foram trazidos para o Brasil supera 4 milhões de pessoas. Então, é uma quantidade de gente enorme dentro do Brasil. Por isso que a maior parte da população brasileira possui aí traços africanos, são descendentes africanos. Nós temos um grande contingente populacional brasileiro que é descendente direto de africanos, tá? Então, são uma quantidade, esses 4 milhões acabaram sendo forçados aí. Essa condição de escravatura, ela acabou sendo finalizada no finalzinho do século XIX por imposição aí dos países europeus. Por que a gente toca nesse fato? Porque quando ocorre esse período de refutação da escravatura aqui no Brasil, de abolição da escravatura no Brasil, nós temos essa porção gigantesca da população vigente aqui no Brasil sendo totalmente marginalizada. Então, quando há abolição, esses ex-escravos, eles não são empregados. Eles, na verdade, são enxotados à rua. E essa mão de obra assalariada agora é substituída por mão de obra europeia, principalmente. Então, houve aí esse processo de marginalização, de pôr à margem essa população. E isso vai refletir nos dias atuais, porque se a gente parar para pensar, dá um século aí. 100 anos é pouquíssima coisa para estruturar uma quantidade gigantesca de população. Então, nós temos uma condição muito precária em relação a pessoas que descendem desses escravos, desses ex-escravos aí. E isso se reflete a renda. Então, quando a gente fala aí da renda da população brasileira, a maior parte da população brasileira recebe em torno de
R$ 1.500 por mês. Porém, quando nós falamos desse valor salarial, nós falamos da população trabalhadora branca. Quando nós nos referimos aos pretos e pardos, esse valor cai metade, vai para em torno de 80%. E a população indígena, desculpa, R$ 800. E a população indígena em torno de 700. Por que que eles têm essa renda tão baixa? Porque essas pessoas acabam tendo subempregos. Então, são trabalhos que não são regularizados, ou são bicos, são diárias. Então, eles acabam tendo um rendimento muito inferior, quase metade do rendimento calculado em 2010 da maior parte da população branca, ok? E isso acaba gerando muitas questões sociais complexas, aonde a discussão das cotas raciais, por exemplo, é muito efetiva, tá bom? E por fim, o último grupo étnico, os povos europeus e asiáticos. Quando a gente fala desses povos, nós temos que levar em consideração o branqueamento da população. Então, nós conhecemos movimentos de branqueamento no mundo todo, como o apartheid, por exemplo, na África do Sul e na Austrália. Nós temos nos Estados Unidos as leis raciais até 64 muito operantes aí dentro da sociedade, que tem como intenção direta o branqueamento da população. No Brasil não foi diferente, nós temos esse movimento iniciando a partir de 1818, combinando aí com a vinda da família portuguesa para o Brasil, com a instauração da monarquia no Brasil, lembrando que o Brasil foi o único país monárquico dentro da América, tá? Então nós temos aí esse movimento de branqueamento, e ele é feito com o incentivo da vinda da população europeia para o Brasil. Claro que se efetiva no final do século XIX com a abolição da escravatura. Então você tem uma migração muito grande europeia vindo para o Brasil. Porém, essa migração ela vai ocorrer até mais ou menos aí a metade do século XX. Por que que essa migração ela é interrompida? Principalmente aí, ó, que a gente vai ter os fatos, então eu quero que vocês grifem aí na apostila de vocês. Principalmente aí por promessas não cumpridas. Nós vimos aí em aula que a população italiana, por exemplo, na Itália eram espalhadas notícias, reportagens em jornais, aonde eles diziam que essas pessoas podiam vir para o Brasil, que quando chegassem aqui eles iriam receber terras próprias para eles produzirem. Então, existia uma proposta de quase um Eldorado aqui no Brasil, onde eles poderiam vir para cá, ter a sua terra, poder produzir seu alimento e desenvolver num país enorme, gigantesco. Quando essas pessoas chegavam no Brasil, eles eram já pegos no porto, levados para as fazendas, principalmente cafeeiras, isso acontece com os italianos e com os japoneses também. Muitos desses fazendeiros acabavam tomando os documentos dessas pessoas e eles acabavam vivendo como semi-escravos, tendo o seu salário, mas a maior parte desse lucro voltava aí para o próprio dono da fazenda, tá? Além desse não cumprimento das promessas, nós temos aí a crise de 29, então abala muito o mercado nacional porque esses países desenvolvidos param de comprar o nosso café. Então, a economia brasileira cafeeira, que movimentava a economia do Brasil, acaba se desestruturando. E a gente dá início ao nosso período de industrialização, tá? Mas por conta dessa instabilidade econômica muito grande, institui-se aí a Lei de Cotas de Imigração em 1934, tá? Então eles estipulam um limite de 2% de entrada de imigrantes no Brasil. Beleza? Tranquilos? Eu quero que vocês façam os exercícios do CA referente a essa primeira parte aí, essa migração, esse branqueamento da população aos povos indígenas e aos povos africanos. Belezinha? Beijinho para vocês e até a próxima aula.